Aleluia! Seja muito bem-vindo a mais um encontro online aqui da nossa igreja. E antes de começarmos, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Se inscreva, ative o sinal de notificações para que você não perca nada do que for postado aqui no canal da igreja, né? Vamos utilizar essa ferramenta nesse período de pandemia. Compartilhe esse vídeo, compartilhe os vídeos dos cultos com seus amigos e familiares. E assim nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, os louvores ao Senhor. E interaja conosco aí nos comentários. Vamos trocar palavras de bênção, de esperança e de encorajamento nesse período de distanciamento social. E nós vamos começar com algo muito característico da nossa igreja, do Exército de Salvação, que são os pandeiros. E espero que esse instrumento traga muita alegria ao seu coração nesse momento. Para
nós vamos continuar a louvar o nosso Deus cantando o cântico de número 20 dos nossos cancioneiros. E olha o que diz então a primeira estrofe. Alma, bendize ao Senhor, Rei potente de glória. De suas bênçãos está viva em ti a memória. Ó despertai, harpa e saltério entoai, hinos de graça e vitória. Cantemos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por podermos chegar diante da Tua presença, Senhor, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu pela Sua morte, pelo sangue derramado, pelo Seu corpo partido, Senhor. E nós chegamos aqui, ó Deus querido, para bendizer o Teu nome, Pai amado. O Senhor é digno de toda a glória, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Senhor. E nós queremos dar a Ti, ó Deus, toda a glória, Senhor, porque a glória e a majestade pertencem só ao Senhor. Queremos colocar esse culto nas Tuas mãos, ó Pai, e pedir para Ti, Pai, que por onde essa palavra for, as músicas, os testemunhos, as orações, que o Espírito do Senhor, ó Deus, use e faça produzir frutos, ó Deus, para a glória do Seu nome, Senhor. Queremos, ó Pai, colocar diante de Ti, Senhor, o Ministério Feminino do Exército de Salvação, que é comemorado nesse mês. Senhor Todo-Poderoso, que seja
sejamos, ó Deus querido, mulheres, né, Senhor, que levem, Jesus, nesse mundo tenebroso, a tua voz, Senhor, o teu abraço, Senhor, que nós sejamos os teus pés, Jesus, nós sejamos a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos mulheres sábias, querido Deus, que sejamos, ó Deus, colunas na nossa casa, Senhor amado, e que através das famílias, das mulheres do Exército de Salvação, o Senhor abençoe esse mundo, Senhor, esse país, querido Deus, que carece, Senhor, da tua presença, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor seja com nossos oficiais, ó Pai, com o Major Marcelo, a Major Vanessa, com o seu filho Mateus, ó Pai, que o Senhor o sustente, que o Senhor derrame sabedoria sobre eles, ó Deus querido, e o Senhor, Deus, conduza seus passos na direção, ó Senhor, dessa igreja, Deus querido. Abençoa suas vidas, ó Pai, dá a direção do teu Espírito para eles. Abençoa, Senhor, aqueles que têm pedido nossas orações. Obrigada, Senhor, por poder levar cada nome diante da tua presença, Senhor, sabendo, ó Deus, da tua fidelidade, sabendo do teu poder, sabendo do mover do teu Espírito na vida de cada um, Senhor Deus, sabendo, Senhor, que o Senhor é um Deus que ouve as orações, ó Deus. Toma, Senhor, esse culto nas tuas mãos, exalta teu nome, Senhor, através de tudo que será realizado, Pai, e continua dirigindo a nossa vida, para que nós sejamos, ó Deus querido, teus adoradores, que te adoram como tu és digno, Senhor, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olá, queridos irmãos. Estou aqui para juntos relembrarmos os aniversariantes do mês de maio. No dia 1º tivemos o Diniz. No dia 2 foi a vez da Marta. No dia 6, Major Mário Wilson. No dia 10, Jean. No dia 16, Ana Paula. No dia 22, a Coronel Luísa Lopes. No dia 26, o Mitsu. E no dia 27, tivemos 3 aniversariantes: o Itai, a Lili e o Orneimar. Para os nossos queridos aniversariantes que completaram mais um ano de vida este mês, eu gostaria de deixar 2 versículos que se encontram no Salmos 37, versículos 4 e 5. Eu vou ler na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Que o Senhor te abençoe, que Ele te dê muitos anos de vida e que Ele te dê muita saúde e que Ele continue te firmando em seus passos. Um grande beijo e até junho. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Paizinho querido, por este dia. Te louvamos, ó Deus, pelo teu grande amor, pela tua infinita bondade sobre nossas vidas. Te louvamos por este domingo abençoado que tu tens nos concedido. Te louvamos, ó Deus, por este culto. Te louvamos, ó Deus, pela vida de todos que estão à frente, que tu possa estar abençoando. E agora, Senhor, nós queremos entregar a vida dos aniversariantes nas tuas mãos. Queremos te pedir, ó Deus, que tu abençoes cada um conforme o teu querer e a tua vontade. Ó Deus querido, usa a vida de cada um, trabalha na vida de cada um, vê, ó Deus, supre as necessidades que eles têm, Senhor. Eu não conheço, mas tu conheces o coração de cada um e as suas necessidades. Ó Deus, em meio a toda essa pandemia, nós queremos te pedir, ó Deus, que tu abençoes profundamente, Senhor, a vida de cada aniversariante, da sua família, ó Deus. Visita-o neste momento. Se tem problema de enfermidade, que tu possa estar sarando todas as enfermidades, que tu possa estar suprindo, ó Deus, a necessidade de alimentação, que tu possa, ó Deus, estar confortando os corações, que tu possa estar ajudando, Senhor Jesus. Ó Pai, abençoa neste dia, abençoa dando a bênção, dando a vitória, que cada um possa andar, Senhor, diante de Ti, da Tua presença e com mais fé em Ti, e tendo a certeza que em breve nós sairemos dessa situação tão difícil, mas
Mas neste dia eu quero te pedir, ó Deus, que tu des muitos anos de vida a cada um, que tu possa estar dando, ó Deus, conforme o teu querer e a tua vontade, a tua bênção e aquilo que o coração deles anseiam e deseja. Ó Paizinho querido, fica conosco nesta noite e continua, Senhor, abençoando. Em nome de Jesus é que eu te peço hoje e sempre. Amém. Nesses últimos dias e semanas, existe uma música que tem ficado muito na minha mente e no meu coração. E é uma música que nós cantamos diversas vezes com a Brigada de Cantores, com o coral da nossa igreja. E como essas palavras fazem sentido, como essas palavras são atuais, como nós precisamos vivê-las, como nós devemos crer nas palavras que nós cantamos. E o trecho que eu gostaria de destacar era um trecho da música que nós tínhamos que cantar forte, conforme a partitura dessa música. E nessa parte, nós cantávamos a plenos pulmões. Na minha fraqueza, teu poder é real. A tua graça me basta para viver. O teu amor é infinito e sem restrições. Cresça em Cristo, que é a videira, ó cristão. Então, se você já cantou essas palavras ou se você ouviu ali durante os cultos presenciais, que você cante aí da sua casa. Eu não sei se você era soprano, se você era contralto, se você era baixo, se você era tenor. Quando chegar aí nessa frase, cante a todos os pulmões aí na sua casa. Na minha fraqueza, o teu poder é real. Em nome de Jesus. Amor
dia 1º de maio, dia do trabalhador e dia do salvacionista. Mas Keila, o que é salvacionista? Salvacionista é um membro do Exército de Salvação. Mês de maio, o mês das noivas. Mês de maio, estação do ano, outono. Mês de maio é o mês do Ministério Feminino no Exército de Salvação. É o mês de nós, mulheres. E durante a pregação, nós vamos ouvir sobre a vida de uma mulher chamada Agar. Quem foi essa mulher? Qual foi a sua história? O que aconteceu? O que nós iremos aprender com essa mulher? Quando ouvimos falar de Agar, logo lembramos de um Deus que nos vê, de um Deus que nos enxerga no deserto, de um Deus que provê as nossas necessidades. Mas nessa noite, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você tem olhado para esse Deus? Querido Deus, querido Pai Celestial, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua presença em nossas vidas, teu cuidado, amor, proteção. Te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus presente. Te louvamos por este mês de maio, Senhor, mês do Ministério Feminino. Queremos neste momento te louvar e te agradecer pela vida das mulheres, Senhor, do Exército de Salvação, mulheres que tu tens levantado, Senhor, para estar à frente, fazendo o teu trabalho. Senhor, nós pedimos neste momento que tu abençoes, ó Deus, cada mulher, suas famílias, os lares, Senhor. Tu sabes, ó Deus, a batalha, as lutas de cada uma. E pedimos, Senhor, que tu possas ser um Deus presente, que elas sintam, Senhor, a cada dia
não só o teu cuidado, mas também a tua direção. Te louvamos e te agradecemos também, Senhor, pela vida da tua serva que trará a tua palavra nesta noite. Te louvamos, ó Deus, pela vida da Major Ana. Te louvamos, Senhor, pelos teus poderosos feitos, o teu milagre na vida da tua filha, Senhor. Lembramos, ó Deus, que há quase um ano atrás, o acidente que ela sofreu e o livramento que tu deste, Senhor. Hoje, ao vê-la, Senhor, andando, fazendo seus afazeres diários, nós só temos que te agradecer e te louvar, Senhor, porque nós sabemos que foi um milagre teu. E pedimos, Senhor, que nesta noite tu possas usá-la de uma maneira poderosa, Senhor, para trazer a tua palavra aos nossos corações. Que possamos estar com os nossos ouvidos atentos para aquilo que tu tens para cada um de nós nessa noite. Que possamos estar com os nossos olhos espirituais abertos, Senhor, porque muitas vezes estamos tão focados nas dificuldades e nos problemas e não olhamos e não percebemos quanto tu tens feito por nós. Abre os nossos olhos, Senhor. Queremos te ver, queremos ouvir a tua voz nessa noite. E mais uma vez te glorificamos por tudo que tu tens feito em nossas vidas. E te agradecemos por tudo que tu farás. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Aleluia! Nós estamos encerrando o mês de maio, mês este em que o Ministério Feminino esteve em evidência e por isso várias atividades foram feitas, dirigidas, direcionadas às mulheres. E pensando nisso, quero hoje conversar com vocês sobre uma mulher que, entre outras, tiveram destaque nas Escrituras. Nós falaremos sobre Agar. E é bem provável que entre as pessoas que me ouvem nesta noite, neste momento, há aquelas que ainda não ouviram falar de Agar e, portanto, não conhecem a sua história, que está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 16. Agar era egípcia, trabalhava para um casal, Abrão e Sarai. Este casal há 10 anos aguardava por um filho, um herdeiro. Deus havia dado a Abraão a promessa de que ele seria o pai de uma grande família. Mas como isso iria acontecer se Sarai era estéril? E na tentativa de achar uma solução para este problema, para sua esterilidade, e julgando demorada o cumprimento da promessa, Sarai entrou em acordo com o seu marido e entregou para Agar. E desde o momento que Agar percebeu que estava grávida, o seu comportamento mudou. Ela tornou-se orgulhosa, começou a desprezar a Sara, tornou-se soberba. E Sarai foi se queixar então com seu marido sobre essa atitude de Agar. E o versículo 6 deste capítulo, ele fala sobre isso. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai maltratou tanto a Agar que ela acabou fugindo. Foi dessa forma, dessa maneira, que Agar chegou no deserto. Esses foram os motivos da sua fuga,
da sua tristeza, do seu desespero. Porém, lá naquele deserto, Deus a encontrou. E a Bíblia diz que este encontro aconteceu perto de uma fonte no deserto. E o anjo do Senhor, que era o próprio Deus, ele quis saber de onde ela estava vindo e para onde ela estava indo. Estou fugindo de Sarai, a minha senhora, foi a sua resposta. Então o anjo lhe disse: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Você terá um filho, e ele lhe chamará de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. E depois o versículo 13 diz assim: este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Teria eu visto aquele que me vê? Essa pergunta chamou a minha atenção. E é muito interessante. Deus me viu. Teria eu visto aquele que me vê? Em certa ocasião, aquela chegou do trabalho e dizendo: mãe, você não sabe o que aconteceu. E eu disse: o que foi? Eu vi os majores no metrô. Um casal de oficiais, de pastores, ela inglesa, ele brasileiro, que estão trabalhando fora do país e naquele ano estavam de férias aqui no Brasil. E eu falei: nossa, Keila, que legal que você os viu. E eles viram você? Ela disse: não, eles não me viram. Você já deve ter passado por essa experiência de alguém lhe dizer, um amigo ou um parente, seu pastor ou um professor, um vizinho: olha, ontem eu te vi naquele ou no outro lugar. E aí você diz: sério? Você me viu? Mas engraçado, eu não vi você. Deus viu a Agar. Agar foi percebida. Agar foi notada. E Deus sabia exatamente como ela estava se sentindo naquele momento. Deus viu a Agar. Teria Agar visto a Deus? Não é raro isso acontecer. Não percebermos, não compreendermos, não enxergarmos a Deus. Aquele casal não viu a Keila porque certamente estavam olhando em uma outra direção, estavam distraídos, estavam batendo papo, conversando, focados no objetivo com que tinham saído de casa. Não percebemos a Deus porque estamos olhando em outra direção, na visão oposta à sua vontade, na visão contrária aos seus planos. Para nos ajudar a entendermos esse pensamento, eu gostaria de compartilhar com vocês um episódio na vida do profeta Elias. Elias foi profeta no Reino do Norte, nos reinados de Acabe e seu filho. E como mensageiro de Deus, Elias profetizou, Elias anunciou uma falta de chuvas durante 3 anos e meio. E mais ainda, ele anunciou, profetizou que aquela seca era o juízo da parte de Deus. Ou seja, aquela seca era consequência da infidelidade do povo de Deus, os israelitas. Elias travou no Monte Carmelo
uma batalha entre a religião verdadeira e a falsa religião, entre Baal e entre o Deus verdadeiro. E nesta batalha, o Senhor foi reconhecido, Deus foi reconhecido como o único Deus, o Deus verdadeiro. E após esse confronto, após essa vitória, Elias então anuncia ao rei Acabe que o tempo da seca terminaria. O versículo 42 de 1 Reis 18, onde narra esse episódio, diz assim: Mas Elias subiu até o Monte Carmelo, agora não mais para essa guerra espiritual, mas ele dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Ele orou pedindo chuva. E assim que ele terminou a sua oração, ele pede ao seu servo, ao seu ajudante. Era comum nessa época os profetas terem os seus servos, os seus ajudantes. E ele diz então para o seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo foi, olhou, voltou e disse: não há nada lá. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Somente na 7ª vez ele viu uma nuvem que era tão pequena que ele comparou com a palma de um homem. Para aquele servo, a visão daquela pequena nuvem não significava nada. Mas para o profeta Elias, a visão da pequena nuvem era um sinal de que Deus havia ouvido a sua oração e estava respondendo. E a palavra de Deus diz que daquela pequena nuvem o céu enegreceu, houve vento e caíram chuvas fortes. Mas eu quero chamar a sua atenção. Você pode até esquecer onde Elias profetizou, em que reino, mas uma coisa você não pode esquecer e que eu quero chamar a sua atenção. O fato de que Elias, ele dá uma direção ao seu servo para onde ele deveria olhar. Vá e olhe na direção do mar. É de lá que virá o sinal da resposta da minha oração. É de lá que virá a resposta das minhas orações. Por vezes, não percebemos a Deus, porque estamos olhando em outra direção. Não conseguimos enxergar os sinais que evidenciam a presença de Deus conosco. Não conseguimos enxergar os sinais do seu agir, do seu mover em resposta às nossas orações. E aí nós falamos como aquele servo: não há nada lá. Não há nada acontecendo. Por vezes, não percebemos a Deus porque estamos com medo. Medo das ameaças de morte, medo das ameaças de nos faltar o pão de cada dia, medo de não suportarmos o sofrimento. E há no mesmo livro de Reis, só que agora 2 Reis, um outro relato, só que agora do profeta Eliseu. E eu gostaria que você prestasse atenção neste relato que está lá em 2 Reis, capítulo 6. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E ele combinou com seus soldados, com seus comandados, uma estratégia para surpreender os israelitas. E combinou um lugar para se acamparem. Eliseu, avisado por Deus, contou ao rei de Israel
o lugar onde o exército inimigo estaria acampado. E com isso se livraram de uma derrota. E isso aconteceu por diversas vezes, até que o rei da Síria ficou desconfiado. Há traidores em nosso meio. Como é que eles estão descobrindo o lugar do nosso acampamento? Quem está informando o rei de Israel sobre os nossos planos, sobre as nossas estratégias? Não há traidores em nosso meio, disse um dos seus comandantes. Há no meio do povo de Israel um profeta, Eliseu. É ele quem descobre os seus planos, ó rei. Tudo o que o Senhor diz, com portas fechadas lá no seu quarto, ele sabe. Aí começou uma busca para encontrar Eliseu. E finalmente descobriram que ele estava na cidade de Dotã. Então, numa noite, o rei da Síria cercou a cidade de Dotã com um grande exército, com carros, cavalos, para capturar, para pegar a Eliseu. E a palavra de Deus nos diz que o servo, também um ajudante do profeta Eliseu, acordou muito cedo e quando ele saiu, ele olhou para as montanhas, ele viu que eles estavam cercados por um grande exército. E ele voltou e disse a Eliseu: "Ah, meu senhor, e agora o que faremos?" E Eliseu disse para ele no versículo 15 a 17, "Não tenha medo, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, daquele servo, e ele viu as colinas cheias de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Aquele servo não percebeu a Deus por causa do seu medo. Medo diante das ameaças do exército do rei da Síria. Medo de serem destruídos. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Salmo 27, 3. No dia 25 deste mês, fez um ano que Deus me deu um grande livramento. Ele não me livrou da queda da escada, mas Ele me livrou na queda da escada. E durante a minha recuperação, que foi muito longa, dolorida, difícil, a maioria de vocês conhecem o meu testemunho. Por vezes, o medo quis me impedir de entender, de perceber a Deus em toda aquela situação. Medo das sequelas, medo do que estava por vir, medo até mesmo de não poder usufruir do meu tempo de aposentadoria que estava tão próximo. Porém, eu precisei aprender a superar o medo e manter o meu coração confiante. Eu já precisei superar muitos medos. Ainda terei que superar daqui para frente talvez alguns medos. Mas o meu Deus é paciente, o meu Deus é poderoso, Ele é amoroso e Ele estará comigo como tem estado até aqui. E eu quero continuar enxergando a Ele em todos os seus planos, em todos os acontecimentos da minha vida. Por vezes, não percebemos a Deus porque estamos distraídos, desapercebidos, descuidados.
quantas coisas que podem nos levar à distração, a esse estado de distração. Eu sei onde eu preciso me cuidar, onde eu preciso vigiar para não me distrair, para não entrar nesse estado de descuido. Outro dia nós estávamos indo para a casa da Laís e o sinal abriu e o carro da frente não percebeu, ficou parado. E o motorista do Uber em que nós estávamos precisou buzinar para que ele percebesse que o sinal estava aberto e que ele podia seguir em frente. O caminho estava liberado. E o motorista do Uber que nós estávamos, ele disse: deve estar distraído olhando o celular. O celular pode ser uma das coisas que nos levem a ficarmos distraídos, desapercebidos, sem vermos que o caminho, Deus já abriu o caminho e que está livre, que nós podemos seguir em frente. O celular é apenas um exemplo, mas você sabe onde precisa se cuidar. Pode não ser o celular que traz distração, esse descuido, mas pode ser o trabalho, pode ser os estudos, o lazer. Você sabe onde você precisa se cuidar. Estamos tão distraídos, tão desconectados, que não percebemos a Deus no sorriso de uma criança, na sua singeleza, na sua simplicidade. Estamos tão distraídos, tão descuidados, que não percebemos a Deus da natureza. E nós cantamos em um dos nossos cânticos: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, eu paro a pensar no teu grandioso ser. Contemplo o céu, de estrelas pontilhado, a declarar ao mundo o teu poder. E o cântico continua dizendo ao percorrer as matas e florestas, eu ouço as aves, eu ouço o seu cantar. Talvez você vai dizer nessa noite: Major, há muito tempo que eu não paro para olhar para o céu. Há muito tempo que eu não paro para contemplar a natureza. Quanto mais perceber a Deus na natureza, quanto mais perceber o seu poder. E é lamentável. No Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 6, nós somos convidados por Jesus a observarmos as aves dos céus, não é? Elas não semeiam, não colhem, não armazenam, contudo, o Pai Celeste as sustenta. Nós somos convidados a olharmos para os lírios que crescem no campo. Eles também não trabalham, não tecem. Contudo, até o rei Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu tão bem como eles. Qual é o convite de Deus aqui para mim, para você? Ele nos convida a olharmos em outra direção, mudarmos o foco do que comer, beber, vestir e priorizarmos o reino de Deus, as coisas espirituais. Em meio à sua tristeza, em meio aos seus medos, no deserto, Agar não passou despercebida. Deus a encontrou naquele deserto e Deus sabe como eu e você nos sentimos neste momento. Na semana que passou, Deus sabe como nós nos sentimos. E assim como Ele deu ouvido
as dores, as queixas de Agar, Ele dá ouvidos às minhas dores, às minhas queixas, às suas dores, às suas queixas. Nos voltemos para Ele neste momento, reconhecendo que temos olhado na visão oposta à sua vontade. O deserto não era um lugar para Agar. O Deus manda que ela volte para a casa dos seus senhores. Ela precisava voltar para os seus senhores, porque Deus tinha planos para o seu filho. Nos voltemos para Ele neste momento, reconhecendo os nossos medos, os nossos temores, e peçamos a Ele: Senhor, trata dos meus temores, ajuda-me a vencer os meus medos. Nos voltemos para Ele neste momento, reconhecendo o nosso estado de distração, de descuido, a nossa falta de conexão com Deus e tudo que diz respeito a Ele. E que não nos tem deixado perceber que Ele já tem aberto o caminho, que o sinal está liberado e que nós podemos caminhar, nós podemos prosseguir. Como já foi cantado durante o culto, que nós possamos fazer deste louvor a nossa oração. Senhor, abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te perceber, eu quero te entender, eu quero te ouvir. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver exatamente como tu és, Deus grande, exaltado, glorificado. Revela-te a mim. E antes de encerrarmos, após o Espírito de Deus ter falado aos nossos corações, nós vamos orar. Enquanto eu oro, você também faz a sua oração. Obrigado, Senhor, porque nós não temos passado despercebidos do teu olhar. Obrigado, Deus, porque não importam as circunstâncias, o Senhor está conosco. Perdoa, Senhor, as vezes que nós não temos te percebido, nós não temos visto os sinais da tua presença conosco, não temos enxergado os sinais do teu agir, do teu mover em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor. Livra-nos deste estado de distração. Livra-nos, Senhor, desse estado de estarmos tão desconectados das coisas que pertencem a Ti. Olha, Senhor, para os nossos corações. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. E neste momento, Senhor, vá de encontro a cada vida que te busca em oração neste momento. Ó Deus, dá a certeza de que o Senhor está ouvindo e que o Senhor vai responder ao seu clamor. Abençoa, Senhor, a cada coração individualmente e ouça o nosso clamor quando nós te pedimos: Senhor, abra os olhos do nosso coração. Nós queremos te perceber, nós queremos te entender, nós queremos te ouvir. Somos gratos a Ti por esse tempo abençoado e por aquilo que o Senhor fará daqui para frente em resposta às nossas orações. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus continue nos abençoar. Uma excelente semana para todos. Amém.